Bang Cursos, uma explosão de conhecimentos. Olá, seja bem-vindo ao Bang Curso e hoje vamos falar sobre colonização do Brasil. Nas primeiras décadas após o descobrimento, os portugueses não deram muita bola para a terra de Santa Cruz. Mas com o passar do tempo, os negócios com a Índia não estavam tão bem. Além disso, outras potências europeias ameaçavam o domínio territorial português. E então, eles passaram a se interessar por esse lugar que cá estamos. O interesse de Portugal no Brasil era colonizar. Para isso, dividiram o país em 15 capitanias, que foram doadas a portugueses. Nenhum desses portugueses, presenteados com as tais capitanias, eram da alta nobreza e aristocracia portuguesa. Os donatários eram possuidores das capitanias, mas não eram propriamente os proprietários. Eles não tinham direito de vendê-las ou de subdividi-las. Essa função cabia única e exclusivamente à coroa. Mas os donatários tinham poderes e direitos econômicos, administrativos e jurídicos. As capitanias, de um modo geral, não vingaram, exceto a de Pernambuco e a de São Vicente. Os negócios com a Índia não iam tão bem assim, quando em 1549, Dom João III nomeou o primeiro governador-geral do Brasil. Quem era ele? Era Tomé de Souza. Para a gente ter uma ideia, no ano de 1558, o comércio com a Índia representava 26% das finanças portuguesas, enquanto todo o Brasil representava apenas 2,5%. Com a nomeação de governador-geral, veio a instalação da capital, São Salvador, e a montagem de um aparato estatal que assegurava os interesses portugueses. Peraí, mas que interesses são esses? Os portugueses buscavam estabelecer na colônia empresas comerciais que gerassem lucro, o que significava na época a produção de produtos que fossem exportáveis em grande escala. Desse objetivo decorre a opção pelas grandes propriedades monocultoras. Eles acreditavam que pequenos produtores plantariam só para subsistência e comercializariam apenas uma pequena parte de sua produção, o que lhes parecia desinteressante à época. Era o começo do sistema de plantation que passava a ser implantado no Brasil. Esse sistema se caracterizava pela presença de latifúndios, monocultores, exportadores com uso de mão de obra escrava. Meus queridos alunos do meu S2, hoje nós vamos ter uma aula aqui sobre plantation e eu vou ensinar um macete para vocês que vocês nunca mais vão esquecer. Lembre-se que, primeira coisa, os portugueses vinham para o Brasil de quê? De barco. E todo barco tem o quê? Tem um leme. Então, as características da plantation que os portugueses implantaram aqui no Brasil são essas. Pense na sigla LEME: latifúndio, escravista, monocultor, exportador. Captou? Ô senhor, mas chega na hora da prova eu esqueço, meu. Ah, você esquece, meu querido, mas aquelas musiquinhas ruins que você escuta, normalmente você não esquece, né? Fala aí o som que você curte pra mim. Ah, senhor, eu curto micareta. Eu sou micareteiro, meu. Micareta. Você gosta de micareta, então vamos fazer uma música de micareta pra você. Sabe aquela música da Cláudia Leite? Extravasa, libera e joga tudo pro ar. Mesmo que você não curta, você sabe, né? Então vamos lá. Escravista, latifúndio, monocultor, exportador. Eu quero lucro e mais nada. Escravista, latifúndio, monocultor, exportador. Eu quero lucro e mais nada, escravista, latifúndio, monocultor, exportador. Me desculpe por esse momento terrível, essa música lamentável, mas vocês não podem esquecer o que é plantation. Os portugueses usaram a mão de obra forçada dos indígenas, mas essa mostrou-se uma opção menos viável que o emprego de escravos africanos. A primeira dessas razões é que os indígenas estavam em seu habitat. Portanto, tinham muito mais condições de reunir forças e resistirem. Além disso, conheciam com a palma da mão esse território. Mas a razão mais forte para o emprego da mão de obra escrava é que o comércio de escravos africanos era extremamente lucrativo e foi o ciclo mais duradouro da economia colonial portuguesa. Os escravos eram trazidos principalmente do Daomé, Congo e Angola. Assim como os ameríndios, a maioria dos povos africanos estava organizada de forma tribal e os europeus eram hábeis em usar os conflitos entre as tribos para a captura de cativos.
A grande maioria dos escravos era de homens jovens com menos de 20 anos. Para evitar resistência e conchavos, os europeus deslocavam os aprisionados de seus grupos de origem. Boa parte dos escravos capturados na África não chegava à América, devido às péssimas condições de higiene dos navios negreiros. Entre os que aqui chegavam, alguns deles eram tomados por um sentimento depressivo provocado pelo deslocamento e perda das raízes culturais chamado banzo. Costumava-se dividir os africanos em dois grupos. Sudaneses, que tinham entre eles os Yorubás, os Gegé, os Tapas e os Haussás. E os Bantus, que tinham entre eles os Angolas, os Bengalas, os Monjolos e Moçambique. A situação desses escravos era muito diferente de um grupo para o outro. Por exemplo, os Haussás eram, a maioria deles, islamizados. E eles já sabiam ler o árabe, por exemplo, ler e escrever o árabe, às vezes até uma língua europeia, como o francês e o inglês. Muitos deles, por exemplo, eram mais cultos que seus próprios donos. Esses escravos, em geral, eram chamados escravos de ganho. Eles trabalhavam em ofícios urbanos, como barbearia, pequenos comércios, coisas desse tipo. E as mulheres mesmo como prostitutas. Grande parte dos Haussás estavam em Salvador, e muitos deles participaram do levante do Malês. Muitos negros se rebelavam e fugiam para as comunidades que conhecemos como quilombos. Os quilombos abrigavam escravos fugidos e recriavam neles aspectos da cultura africana. E alguns desses quilombos aceitavam-se a presença de brancos foragidos da justiça. O fato desses quilombos recriarem aspectos da cultura africana é que explica a existência de escravidão dentro de alguns desses quilombos. O mais famoso quilombo era o dos Palmares, localizado no atual estado de Alagoas, mas que à época pertencia a Pernambuco, que era a capitania mais rica com cerca de mais de 66 engenhos. O quilombo durou quase um século, sendo extinto em 1695. O principal líder dos Palmares foi Zumbi. Foi transformado em símbolo de luta e resistência por diversos movimentos negros. Há algumas controvérsias a respeito de sua figura, mas é consenso que Palmares foi o mais importante movimento de resistência negra ao poder português, apesar de, por exemplo, a escravidão continuar a existir dentro do quilombo. Zumbi assumiu a liderança do quilombo por volta de 1680. Nessa época, estima-se que o quilombo dos Palmares tinha uma população de 20 mil pessoas. Não era propriamente uma cidade, mas um aglomerado de 11 povoados. O principal deles chamava-se Macaco e tinha mais de 1.500 casas e aproximadamente 8 mil pessoas. Zumbi não fez acordos com a coroa portuguesa e fez a opção de lutar até a morte, ocorrida em 1695. No dia da morte de Zumbi, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil.